Já considerou que tudo em sua existência, absolutamente tudo, é resultado de suas escolhas? Sim, mesmo o que você atribui ao infortúnio, à adversidade, à traição ou ao destino. A verdade é inegável. Se você não modificar sua realidade interna, sua realidade externa permanecerá inalterada. E o pior, a maioria das pessoas passa a vida inteira aprisionada em sua própria mente, condicionada ao fracasso, aguardando um salvador externo. Mas permita-me esclarecer, ninguém virá. Se você não assumir o controle agora, essa autossabotagem silenciosa persistirá. Você tem a capacidade de transformar sua vida em 7 dias, não por meio de magia, mas por algo ainda mais poderoso, sua autopercepção e sua disposição. Você já observou como algumas pessoas permanecem presas a um ciclo de frustração e escassez sem compreender o porquê? Elas anseiam por se libertar das dívidas ou por alcançar um pouco de tranquilidade, mas continuam afogadas em problemas, repetindo os mesmos padrões, ano após ano. O mais irônico é que quanto mais elas se concentram em eliminar suas dívidas, mais endividadas ficam. A mente não processa negações. Ela atrai aquilo em que você concentra sua atenção. Se seu foco reside no problema, o problema se amplifica. A realidade externa é sempre um reflexo direto do que ocorre em seu mundo interior. A vida não reage ao seu desejo, mas sim àquilo que você acredita ser verdade. E a maioria das pessoas acredita estar condenada à escassez. Elas alimentam inconscientemente imagens mentais de insucesso, medo, dúvida e limitações diariamente. E então se questionam por que suas vidas permanecem estagnadas. Eu ouço pessoas dizerem, mas eu não tenho dinheiro. E eu sempre respondo, você já se questionou por que não tem? Porque a falta de dinheiro não é o problema, é apenas um sintoma. O verdadeiro problema reside na forma como você pensa sobre o dinheiro, em suas crenças a respeito dele. Isso é uma questão de programação mental, de paradigma. Por anos eu acreditei ser insignificante, um indivíduo com escolaridade incompleta, um histórico de empregos medíocres e uma autoimagem devastada. Eu me via como alguém fadado ao fracasso e, enquanto me via dessa forma, eu era incapaz de reter nem mesmo $20. O dinheiro se esvaía entre meus dedos. Eu gastava antes mesmo de receber. E sabe o que é pior? Eu achava isso normal, pois todos ao meu redor também estavam em dificuldades financeiras. Até que um dia, enquanto trabalhava no Corpo de Bombeiros de Toronto, um homem me presenteou com o livro Think and Grow Rich. Foi como se uma lâmpada se acendesse em minha mente. Pela primeira vez, compreendi que minha realidade externa era um reflexo direto do meu mundo interior. Isso me chocou profundamente. Abandonei meu emprego e iniciei meu primeiro negócio de limpeza mesmo sem experiência. Em apenas um ano, eu havia arrecadado mais de $100 mil, $100 mil, na década de 60. Para alguém que se sabotava com pensamentos negativos, aquilo parecia um milagre. Mas não foi um milagre. Foi o poder da mente, o poder de mudar o foco, de começar a cultivar novas imagens em meu subconsciente. Eu reservava momentos diários para visualizar meu sucesso. Eu imaginava cheques chegando, contas sendo pagas, oportunidades surgindo. Inicialmente parecia fantasia, mas eu persisti. E sabe por quê? Porque o subconsciente não distingue entre realidade e imaginação. Ele simplesmente aceita. E se você repetir com convicção, ele transforma isso em hábito. E o hábito se torna realidade. Você já experimentou dedicar 5 minutos à visualização de sua vida ideal? Não estou falando de devaneios superficiais, mas de sentir profundamente, de visualizar com riqueza de detalhes. Sinta a roupa que vestiria, o veículo que dirigiria, o aroma do ambiente, a satisfação financeira, o sorriso em seu rosto. A maioria das pessoas não faz isso. Elas passam o dia reclamando da falta, sem reservar tempo para construir a realidade que desejam. Curiosamente, muitos consideram isso sonho de tolo. Mas permita-me informar. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, Steve Jobs, Oprah Winfrey, Jim Carrey, utilizaram o poder da visualização. Jim Carrey escreveu um cheque de $10 milhões para si mesmo
e anos depois recebeu exatamente essa quantia por um filme. Coincidência? Não. Tua intenção direcionada, foco emocional com repetição, a criação de uma imagem tão nítida que o universo não tem outra opção senão manifestá-la. Mas aí entra a autossabotagem. Você inicia o processo, sente por 1 ou 2 dias, mas então volta a pensar em dívidas, em crises, em medos, e, ao fazer isso, você anula tudo o que estava construindo. É como plantar uma semente e cavar no dia seguinte para verificar seu crescimento. A semente precisa de tempo, calor e constância. Seus resultados também. Por isso, proponho um desafio. Por 7 dias, apenas 7, altere sua forma de falar e pensar sobre dinheiro. Sempre que surgir uma frase como "isso é muito caro" ou "não posso pagar", pare, respire e substitua por "estou me tornando cada vez mais próspero" ou "como posso atrair recursos para isso?". Faça isso com seriedade, com intenção. Anote, repita em voz alta. Grave-se dizendo essas frases. Ouça durante o dia. Reprograme-se. Autossabotagem é sutil. Ela se infiltra por meio de pequenas frases, pequenas crenças, conversas ouvidas, notícias assistidas. Sem perceber, você se enche de imagens negativas o dia inteiro. Sua mente é um jardim. Se você não plantar intencionalmente, as ervas daninhas crescem sozinhas. Deseja uma nova vida? Comece com novos pensamentos. Deseja prosperidade? Comece a pensar como alguém próspero, pois você nunca terá nada além do que acredita merecer. E suas crenças são derivadas da imagem que você tem de si mesmo. Tudo se resume à sua mente. Sempre foi assim e sempre será. A coisa mais triste que já vi é pessoas com potencial extraordinário vivendo uma vida medíocre porque não conseguem se enxergar de outra forma. É como se estivessem acorrentadas a uma identidade que nunca escolheram, uma versão limitada de si mesmas, construída na infância por meio de palavras, experiências e comparações. O pior é que essa autoimagem controla tudo. Seus ganhos, seus relacionamentos, os limites que aceita, as decisões que toma. Lembro-me de um jovem que me procurou em uma de minhas mentorias. Ele era inteligente, culto, possuía habilidades que poderiam gerar uma fortuna, mas estava preso a um salário irrisório, em um emprego que detestava. Sabe o que ele disse? Eu não sou do tipo que consegue fazer dinheiro. E eu perguntei, onde você ouviu isso? Ele hesitou, ficou em silêncio e então respondeu, meu pai dizia isso quando eu era criança, que dinheiro era para pessoas espertas, com influência, e eu não era assim. Esse jovem carregava uma autoimagem programada pelo medo e pelas limitações impostas por outra pessoa. Isso é mais comum do que se imagina. A maioria das pessoas não percebe que vive com uma identidade emprestada, repetindo frases, padrões e crenças que não lhes pertencem, vivendo abaixo de seu potencial. O que acontece quando você possui uma autoimagem limitada? Você sabota suas oportunidades, atrai pessoas que confirmam sua percepção, recusa chances de crescimento por se sentir despreparado e, o pior, justifica o fracasso com lógica. A economia está ruim, o mercado está instável, não é a hora certa. Mas, no fundo, é apenas medo. E o medo provém da imagem que você tem de si mesmo. Por isso, entenda de uma vez por todas. Você nunca realizará nada que supere a imagem que você sustenta em seu interior. Nunca. Pode haver momentos de sorte, um contrato inesperado, uma reviravolta aqui ou ali, mas se você não modificar essa imagem, perderá tudo novamente. Seu subconsciente o puxará de volta para onde ele acredita que você pertence. Eu já vivi isso. Quando comecei a ganhar dinheiro com meu negócio de limpeza, eu alcancei a marca de $100.000 no primeiro ano. E sabe o que aconteceu? Entrei em pânico, como se não me reconhecesse naquele sucesso. Me autossabotava sem perceber. Gastava demais, fazia escolhas ruins, contratava pessoas inadequadas. Tudo porque, no fundo, ainda me via como aquele jovem sem instrução que abandonou a escola, que não era suficientemente bom. Minha conta bancária havia mudado, mas minha autoimagem não. Somente quando compreendi isso, quando comecei a trabalhar em minha autopercepção,
As coisas começaram a se alinhar. Você precisa começar a se ver como alguém valioso, merecedor, poderoso. Isso não é arrogância, é responsabilidade. Se você não se vê assim, ninguém o verá, e o mundo o tratará exatamente como você se trata. Se você se vê como limitado, aceitará menos. Se você se vê como inseguro, atrairá relacionamentos que o diminuem. Se você se vê como pobre, continuará criando escassez mesmo com dinheiro. Muitas pessoas dizem, mas eu não sei como mudar minha autoimagem. A resposta é simples. Comece a agir como a pessoa que você deseja ser, mesmo que não se sinta pronto, mesmo que pareça artificial no início. Quanto mais você repete esse novo comportamento, mais você começa a acreditar. E quando você acredita, tudo começa a mudar. Pense comigo. Se você se visse como alguém saudável, confiante e cheio de energia, você comeria o que come hoje? Passaria o dia no sofá reclamando? Se você se visse como um milionário, diria, isso é muito caro, ou isso não é para mim. A autoimagem dita o comportamento, e o comportamento cria os resultados. Pare de esperar sentir-se como uma nova pessoa para começar a agir como ela. O sentimento vem depois. Primeiro vem a decisão, depois a repetição e então o novo sentimento. Fiz isso por anos. Diante do espelho, eu dizia frases que pareciam ridículas a princípio. Você é extraordinário. Você é um dos maiores especialistas em desenvolvimento humano do mundo. Você inspira milhões. No começo parecia falso, mas eu continuei todos os dias, até que aquela velha imagem começou a ruir e uma nova começou a surgir. Você também tem essa capacidade. Não importa o que lhe disseram, o que você passou. Você não precisa ser vítima de sua história. Você pode escolher se ver de outra maneira, e ao fazê-lo, perceberá algo surpreendente. O mundo inteiro começará a reagir de forma diferente a você, pois ele apenas reflete quem você acredita ser. Não espere. Comece agora. Imagine a melhor versão de si mesmo. Veja como ela se move, como ela fala, como ela resolve problemas, e então haja como ela. Repita, sinta, afirme, o universo responderá. Mas primeiro você precisa mudar a imagem que tem no espelho da sua mente, porque isso define tudo, absolutamente tudo. A maior armadilha da mente humana é o piloto automático. Acordar, tomar o mesmo café, reclamar das mesmas coisas, dirigir pelo mesmo caminho, sentir os mesmos medos, viver as mesmas limitações, tudo sem perceber. É como se a pessoa estivesse presa a uma programação invisível que repete o mesmo filme todos os dias, esperando um final diferente. Mas o que poucos entendem é que essa repetição não ocorre por fraqueza ou preguiça. Ocorre devido a um programa mental profundamente arraigado que está no comando. Isso é o que chamamos de paradigma. Paradigma é um conjunto de hábitos, crenças e padrões mentais armazenados em seu subconsciente. E o subconsciente não questiona, ele apenas executa. Se você tem um paradigma que diz, dinheiro é difícil de ganhar, não importa o quanto você se esforce conscientemente, sua mente subconsciente sabotará as oportunidades, atrasará decisões, fará você esquecer detalhes importantes, criará distrações. E você nem perceberá achando que algo deu errado. Foi só quando compreendi isso que tudo começou a fazer sentido. Eu estava ganhando dinheiro, sim, mas ainda fazia escolhas aparentemente absurdas. Gastava além do necessário, agia apressadamente, me envolvia em negócios inadequados. Era como se parte de mim estivesse sempre me puxando para o fracasso. E estava. Era o velho paradigma tentando me trazer de volta à zona de conforto, mesmo que essa zona estivesse repleta de dívidas e frustração. O paradigma não surge do nada. Ele começa muito antes, no útero, ouvindo os medos dos pais, absorvendo as crenças da família, sendo moldado pelas experiências da infância. Se seus pais diziam que quem nasce pobre morre pobre, que só rico consegue enriquecer, que homem não chora ou que mulher não pode ser ambiciosa, tenha certeza, isso está em seu sistema. Até que você modifique esse código, ele continuará funcionando como um vírus silencioso,
corrompendo seus resultados, por mais que você tente melhorar. Muitas vezes, quando alguém diz que vai mudar de vida, que vai começar um novo hábito, que vai sair das dívidas ou melhorar a saúde, o que acontece? 2 ou 3 dias depois, tudo volta ao normal, ao padrão antigo. Por quê? Porque o paradigma não foi mudado. É como tentar instalar um novo programa em um sistema incompatível. O sistema rejeita. O que precisa ser feito é reprogramar o sistema. É por isso que você vê pessoas inteligentes, instruídas, experientes, vivendo resultados medíocres. Não é falta de conhecimento, é falta de reprogramação. Já trabalhei com algumas das maiores seguradoras do mundo. E sabe o que eu mudei nas equipes de vendas? A mentalidade. Pedi que todos ligassem às 9 horas da manhã, oferecendo seguros de $100 mil. Só isso, sem novas técnicas, sem roteiros mirabolantes. Resultado? Centenas de milhões de dólares a mais em vendas. O que mudou? O paradigma. Eles começaram a agir como vencedores. E quando você age como vencedor repetidamente, sua mente aceita isso como verdade e passa a replicar. Mas veja, mudar paradigma não é assistir a um vídeo motivacional e achar que tudo mudará. Não é fazer afirmações por 2 dias. Mudar um paradigma exige repetição, envolvimento emocional e perseverança. É como esculpir uma nova estrada em seu cérebro. Isso leva tempo, mas leva menos tempo do que continuar vivendo uma vida limitada pelo medo, pela dúvida, pela culpa. Hoje, com os avanços da neurociência, sabemos que o cérebro é plástico, ele muda. Você pode criar novos caminhos neurais por meio da repetição e da intenção. Isso significa que você pode se tornar alguém totalmente diferente. Pode pensar e agir de forma diferente, atrair novos resultados. Mas precisa romper com o ciclo da repetição automática, questionar seus pensamentos, observar seus hábitos e, principalmente, fazer diferente, mesmo sem vontade. O paradigma não quer que você mude. Ele usará cada argumento, cada desculpa, cada distração para mantê-lo no mesmo lugar. Dirá que não é a hora certa, que você está cansado, que isso não funciona para você. Mas eu digo, esses pensamentos não são seus. Eles fazem parte do programa e você não precisa obedecê-los. Comece observando seu dia. Quais comportamentos se repetem? Quais pensamentos surgem ao tentar algo novo? Que frases você diz automaticamente? Isso é difícil. Eu não consigo. Não tenho tempo. Cada uma delas é um fragmento do paradigma. E a única forma de quebrar isso é interromper o padrão. Dizer algo diferente. Fazer algo diferente. Criar um novo caminho. Você não é seu paradigma. Você é a consciência que pode escolher reescrever esse código, mas precisa agir agora, porque o tempo não espera. E o mesmo piloto automático que o trouxe até aqui continuará o levando para o mesmo lugar amanhã, a menos que você decida, com clareza e ação, assumir o controle do volante. A atitude é a força invisível que molda os resultados visíveis. Não importa o quanto você saiba, o quanto estudou, quantos diplomas possui. Se sua atitude diante da vida é de dúvida, medo ou vitimismo, seus resultados refletirão exatamente isso. Sempre. É fascinante como muitas pessoas vivem como se estivessem sendo empurradas pela vida, como vítimas das circunstâncias, das notícias, dos preços, do clima, das pessoas ao redor. Elas acordam derrotadas, como se o dia tivesse poder sobre elas. Eu sempre digo, ninguém pode controlar sua atitude sem sua permissão. Ninguém, nem o governo, nem seu chefe, nem seu parceiro, nem seu passado. Sua atitude é sua. E a partir do momento em que você assume posse dela, tudo começa a mudar. Na década de 70, trabalhei com algumas das maiores seguradoras do mundo. Um vice-presidente, Rudy, me procurou porque os resultados da equipe estavam estagnados. E sabe o que eu fiz? Não foi um treinamento técnico, não foi um novo modelo de vendas. Foi simples. Pedi que todos os agentes ligassem às 9 horas da manhã, todos os dias, e oferecessem apólices de $100 mil. Só isso. O que eu estava fazendo? Treinando a atitude deles, ensinando que eles poderiam abordar qualquer pessoa com confiança, postura e autoridade.
E o que aconteceu? As vendas explodiram. Centenas de milhões de dólares a mais em contratos fechados. Por quê? Porque a atitude deles mudou antes dos resultados. E é sempre nessa ordem. Muitos não entendem que a atitude é um conjunto. O que você pensa, o que você sente e o que você faz. Essas três forças unidas. Você pode pensar positivamente, mas se sentir inseguro e agir com medo, sua atitude estará desalinhada. E, quando a atitude está desalinhada, os resultados não vêm, eles travam. A chave está em alinhar o pensamento, o sentimento e a ação. E isso exige prática, consciência e escolha. Não se engane. Não estou dizendo que é fácil. Eu mesmo já perdi a atitude correta muitas vezes. Já me senti irritado, frustrado, desapontado. Mas com o tempo, compreendi que cada vez que deixava minha atitude ser determinada pelo mundo externo, estava entregando o meu poder. E eu decidi não fazer mais isso. Comecei a escolher minha postura, mesmo nos dias ruins, mesmo quando algo dava errado. Porque a atitude correta não depende das circunstâncias. Ela transforma as circunstâncias. Você pode estar enfrentando um problema agora, talvez financeiro, talvez emocional, talvez se sinta travado, sem rumo. Mas o que define seu futuro não é o tamanho do problema, é a atitude que você escolhe diante dele. Você pode se encolher, culpar, reclamar, ou pode se levantar, respirar fundo e decidir que isso vai passar, porque você fará passar. Essa é a diferença entre quem vence e quem desiste. Quem vence não tem uma vida perfeita, tem uma atitude inabalável diante do imperfeito. Lembro-me de uma ocasião no início de minha jornada em que me vi sem saída. Eu devia mais do que podia pagar. Meu negócio crescia rapidamente, minha equipe me pressionava. Eu podia ter desmoronado, e quase o fiz. Mas naquele momento, ouvi um áudio de Earl Nightingale e uma frase que me acompanha até hoje. A vida nos trata da maneira que nós a tratamos. Foi como um choque de realidade. Compreendi que minha postura anterior era de resignação, que me sentia diminuído pela situação e resolvi mudar a perspectiva. Levantei-me mais cedo no dia seguinte, organizei minhas responsabilidades, me expressei com a equipe de forma mais precisa, inspirei profundamente antes de cada decisão e, em poucos dias, tudo voltou a fluir. Não porque o mundo se alterou, mas porque eu me transformei. Uma atitude positiva não gera apenas resultados superiores. Ela gera clareza, direcionamento e força interior. A ciência comprova que a interpretação de um acontecimento modifica completamente a reação fisiológica. Se encaramos um desafio como uma chance, nosso corpo responde com energia, foco e vitalidade. Porém, se o vemos como uma ameaça, a resposta é tensão, ansiedade e retraimento. Nossa mente instrui o corpo sobre como reagir. Por isso, a atitude molda não só os resultados financeiros, mas a saúde, os relacionamentos e a felicidade. A indagação que você deve se fazer não é o que está errado na minha vida, mas sim, que postura estou adotando diante disso? E é sempre uma escolha, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça injusto. Porque a atitude é a base de qualquer mudança verdadeira e somente você pode lançá-la. Somente você pode decidir se levantar, se olhar no espelho e afirmar: hoje agirei como alguém que merece triunfar. E então, você começa a vencer, pois ninguém detém quem possui a postura certa, mesmo quando tudo ao redor parece adverso. A lição mais importante é simples. Tudo começa na mente. A transformação não surge externamente, ela se origina internamente. A realidade que você vivencia é apenas um reflexo do que você nutre interiormente, diariamente, consciente ou inconscientemente. Portanto, se você almeja uma vida nova, comece construindo uma nova imagem de si mesmo. Esta é a chave. E o que vem a seguir é ainda mais significativo. No próximo vídeo que está sendo exibido na tela, você irá progredir em sua jornada de conhecimento, e eu lhe mostrarei como harmonizar seus pensamentos e emoções com as leis que regem o universo. Isso o tornará um pouco melhor do que é agora. Agradeço sua presença. Espero você no próximo vídeo.